Shalom, graça e paz. Quero nessa hora iniciar esse momento, Senhor, pela tua vida, pela minha, pela nossa, que está agora nesse momento de transmissão, sabendo que vai ser um tempo muito especial. Pai querido, eu quero te agradecer nessa noite já, final de tarde, de noite, no entardecer do dia. Eu quero te agradecer pela vida, eu quero te agradecer por cada pessoa que, direto ou indiretamente, tem contribuído para esse tempo. Quero te agradecer, sobretudo, Pai, por aqueles que vão, nesse momento ou posteriormente, acompanhar esse tempo de compartilhamento da Tua Palavra. Eu sei que é um tempo muito especial, é um tempo que nós estamos aqui para aprender esta semana da Tua Palavra. Nos abençoa, nos ilumina, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, amados, há muitos anos eu tenho uma prática de oração pela madrugada. E essa prática que eu tenho já me fez ler capítulo por capítulo. Normalmente essa é a prática daqueles que já me acompanham pela madrugada, sempre uma vez ao mês. Nós temos períodos de oração. Nós fazíamos 12, 7 e agora nós estamos fazendo a cada mês 5 dias de orações. Sempre na primeira semana completa, de segunda até sexta, a gente tem um tempo de meditar na palavra, dobramos os nossos joelhos e assim buscamos ao Senhor, 5 até as 6 horas da manhã. E aí, durante esse tempo, muitas revelações foram nos dadas, foram passadas, versículos, né, que nós mergulhamos durante as madrugadas, estudando capítulo por capítulo, versículo a versículo. E nesse último tempo agora, depois de 5 meses, devido à pandemia, nós voltamos à oração. E quando nós retornamos à oração, o Espírito de Deus colocou na minha alma, no meu espírito, esse sentimento de poder compartilhar, sempre na semana seguinte, aquilo que nós estudamos ou que nós ouvimos durante a semana de oração. Então, eu quero convidar você desde já, sempre na segunda semana completa. A primeira semana nós vamos estar orando ao Senhor, e aqueles que nos acompanharem presencialmente pela manhã, né, de 5 horas até as 6 horas, eles vão acompanhar de forma primordial, né, vão estar assim, os pioneiros a ouvir a palavra, mas na semana seguinte eu sei que muitos não podem estar, e também é uma forma de compartilhar, porque a revelação ela não é minha, a revelação ela não é daquele para oração 5, mas a revelação é da palavra, é para todos. E baseado nesse texto, depois de todo esse tempo de pandemia, eu fiquei me perguntando, né, qual livro nós vamos ler? Nós já lemos, durante esse tempo de oração das 5, nós já passamos pelas cartas apostólicas, pelos profetas maiores, pelos profetas menores. E nesse tempo agora, me veio esse momento assim de poder ter uma palavra que compartilhasse com esse tempo, com esse momento que nós estávamos vivendo. E depois de 5 meses, não tinha outra palavra, não tinha outro livro desse retorno que Josué. E aí eu pensei, mas eu já li Josué, mas o momento agora ele é muito específico, ele é muito próprio. E por conta disso, na semana passada, nós estivemos estudando todos os 5 primeiros capítulos do livro de Josué. E eu quero compartilhar com vocês a prática que se faz às 5 horas da manhã. Quero convidar você aí a pegar a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, o 5º livro da Bíblia, capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, meu servo, ou servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa a esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo.
ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, versículo 11, passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Então falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá descanso, e vos dá esta terra, vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos. Como a vós, e eles também, possuam a terra que o Senhor vos deu, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenastes, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Quando a gente lê esse texto inicial, nós temos aqui 2 contextos. O primeiro contexto a gente vai observar do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. E o segundo contexto a gente pode observar do versículo 10 até o versículo de número 18. Então, esses 18 versículos, a gente pode encontrar 2 momentos. Primeiro momento é um momento de paralisia. Como assim essa paralisia, pastor? Esses dias agora, eu estava até ministrando na igreja, que após uma grande perda, uma grande catástrofe, um desastre, o ânimo espiritual, ele sempre é abatido. É óbvio que diante de uma perda familiar, a perda de um grande amigo, a perda de uma pessoa muito importante, a perda de alguém que é um líder, que tem uma contribuição muito grande, ele sempre deixa um vácuo, um vazio. E esse tempo de preenchimento desse vazio, ele não ocorre de forma instantânea. Ele não ocorre de forma rápida. Dependendo do nível da perda, pode-se levar dias, semanas, meses e muitas vezes até anos. Diante de qualquer perda, e a gente não vai aqui colocar perda apenas como coisas materiais,
apenas as coisas construíveis, mas humanamente falando, nós temos perdas que nos fazem paralisar. Existem perdas na nossa vida, perda de uma mãe, perda de um pai, perda de um filho, perda de um parente, de alguém muito querido, de alguém que eu já falei aqui anteriormente. Ele é um divisor de águas na nossa vida. Existe uma coisa existe algo no ser humano que nós sempre comentamos, que é a resiliência. A capacidade que o ser humano tem de poder, em meio a uma catástrofe, em meio a um caos, ele se reerguer. Não que, na verdade, ele não dê valor ao que se foi, ao que se perdeu. Mas é que existem momentos na nossa vida, e eu já falei isso algumas vezes, que existem pessoas que quando vão velar, ou quando vão sepultar o querido, elas se enterram juntas. Existem pessoas que quando vão enterrar pessoas muito amadas, elas muitas vezes se enterram na alma, elas se enterram no psicológico, elas se enterram no pessoal. É como se a vida ali parasse. São verdadeiros zumbis. Ou seja, andam, vivem, na verdade, mais do que eles sobrevivem, mas não conseguem ter impacto, não conseguem ter pensamentos positivos, de que a vida não acabou naquele cemitério, de que a vida não acabou naquela tragédia, mas que ali é um ponto de um começo diferente, de uma retomada de vida diferente. E diante de situações como essa, nós estamos aqui com Josué. É interessante que o início do capítulo de Josué é muito direto. Moisés havia sido tomado pelo Senhor, morreu, o povo fez o luto, a expectativa agora, diante do Jordão, a travessia do Jordão, Jericó no outro lado, o início de uma conquista, 40 anos se passaram, Moisés conduzindo aquele povo no Egito, pelo deserto, tirando do Egito, conduzindo aquele povo no deserto, aproximadamente 40 anos, é muito tempo. É um tempo que marca, é um tempo que deixa marcas, principalmente falando de Moisés, que dispensa comentários. Em outro tempo, a gente com certeza vai estar estudando o livro do Pentateuco e, portanto, nós vamos com certeza comentar sobre Moisés. Mas o que nos chama a atenção agora é que o povo e Josué estavam naquele momento tipo, e agora? Por onde começamos? Porque uma coisa é você conduzir algo pela mão de uma pessoa. Você que é pai, você que é mãe, você que é um líder da sua residência, da sua casa, pensa você, a sua casa, a sua vida já está toda organizada. Normalmente, a casa ela é dividida, né, por funções. Normalmente tem função da organização mais financeira, o outro tem a função da organização mais dos filhos, dos estudos, enfim, cada um às vezes vai trazendo para si a sua marca, no que é bom, no que se identifica. Só que quando essa pessoa se vai, aquele lado fica um vazio. Por quê? Porque não tem quem o recomponha de forma imediata. Porque nós não estamos falando de alguém que pode recompor no sentido de um profissional, no sentido de um trabalhador. Estou falando no sentido físico e emocional, espiritual, da alma, do sentimento, da mente, das emoções. E é interessante que a gente vai ver Deus chamando Josué e dizendo assim, ó, desde o início, e sucedeu depois da morte de Moisés, que era servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, ele chega com Moisés e diz assim, olha, Moisés, meu servo, é morto. Em outras palavras, o fato é irreversível. Existem momentos na nossa vida que você precisa entender que existem fatos irreversíveis. O grande problema é que muitas vezes nós procrastinamos, porque existem fatos que são irreversíveis e eu quero torná-lo reversível. Existem coisas que não vão mais voltar. Enquanto você
segura uma flecha e você não solta a flecha, você pode tomar a decisão de soltá-la ou não. Mas a partir do momento que você solta ela, não tem mais como retornar. No momento que você aciona um gatilho, não tem mais como voltar. São fatos irreversíveis. Ou seja, Deus estava aqui nesse momento, dizendo para Josué, é um fato irreversível. Moisés, meu servo, é morto. Em outras palavras, eu não vou ressuscitá-lo. É claro que Deus poderia ressuscitar, Deus é Deus, amado. Mas naquele momento, o trajeto de Josué terminaria ali. Ali terminaria. A partir daquele momento, o trajeto não era mais com Moisés, era com Josué. E aí há uma chave aqui que nós precisamos entender. Existem coisas na nossa vida que nós não avançamos porque estamos presos ao passado. Mas observa que Deus chega com Josué e diz assim: olha, Josué, meu servo, é morto. Levanta-te. É uma ação, é uma atitude. Claro que o texto não quer dizer que Josué estava deitado, estava em depressão, estava amargurado. Triste sim, pensativo. Talvez agora passou na mente dele, meu Deus, agora chegou a minha vez. Sou eu que vou ter que assumir. É óbvio que ele sabia disso. Ele sabia que ele era o sucessor, na linha sucessória, ele era o primeiro sucessor, ele era aquele que ia receber a missão de conduzir o povo nessa conquista. Mas ainda assim, há aquela situação da tomada de decisão, que não é simples e não é fácil. Eu entendo que existem momentos na nossa vida que determinadas decisões elas não são fáceis. A escolha, por exemplo, de um curso de uma faculdade, não é algo tão simples. Lembro que um professor que eu tive no seminário, ele dizia o seguinte: nós seres humanos temos o direito de errar em muitas áreas da nossa vida, isso é óbvio. Nós erramos e vamos acertando. Eu costumo até observar o seguinte, né? Deixa eu abrir aqui um paralelo, aqui um parêntese, perdão. Eu costumo dizer que às vezes aquilo que nós erramos, é muito mais fácil a gente retornar com o professor e perguntar assim: por que eu errei? E aí o professor vai dizer: olha, tu errou aqui porque na verdade deveria ter sido dessa forma, aqui deveria ter falado, eu sou professor, então eu entendo disso. E aí é interessante que naquele exato momento, né, que a gente erra e vai até o professor, quando o professor ele volta e explica, a gente adquire uma oportunidade de aprender duas vezes. Ou seja, o erro nos levou até o mestre para corrigir e perguntar qual o motivo pelo qual eu tinha errado. Mas muitas vezes o que ocorre? O contrário é quando numa prova eu acertei todas. Ninguém vai até um professor e perguntar: professor, por que eu acertei aqui? É óbvio que ninguém vai perguntar. Então os momentos que nós erramos são momentos para que nós possamos tirar lições para a vida. E esse professor no seminário, uma vez ele disse para nós o seguinte: na vida a gente realmente tem o direito de errar em muitas áreas. Mas claro, quanto menos eu errar, é melhor. Eu não posso tomar isso como uma ferramenta ou como uma muleta. Eu tenho o direito de errar, então eu posso errar. Eu vou errar. Dependendo do nível do erro, pode lhe custar anos, meses ou uma vida. E aí eu me lembro que esse professor chegou e disse assim mesmo: evitem errar em duas áreas da vida de vocês. A primeira é a profissão. Porque da feita que você começa uma profissão, é um tempo perdido que ele não volta quando você já tem um tempo naquilo e depois de anos servindo aquela profissão, você chega e diz assim mesmo: não era isso que eu queria. Nossa, aquilo causa assim uma decepção, uma frustração sem precedente. Que aí você volta novamente. Claro, você é capaz, Deus lhe deu coragem, ânimo, força, sabedoria, inteligência, você vai voltar. Mas imagina, né, se essa volta fosse desde aquele tempo que você tomou aquela decisão. E o outro são relacionamentos. Casamento, por exemplo. Porque dependendo do nível do casamento, você já está com filhos, e aí chega lá na frente e você toma uma decisão: não era essa a esposa que eu queria. Não era esse o marido que eu queria.
E aí você já tem um lastro de pessoas que estão envolvidas. Então existem momentos na nossa vida que esses erros, eles podem nos ajudar a tomar, sim, decisões acertadas, mas muitas vezes pode nos causar prejuízos e, como eu acabei de falar, que pode levar uma vida toda para ser reconstituído. E quando a gente vem aqui, a gente percebe que Deus chega com Josué e diz assim: olha, não tem mais volta. Ele já está morto. Te levanta, te movimenta, toma uma atitude, toma uma ação, muda, reage. Por quê? Porque você tem missão. Você, enquanto ser humano, eu, enquanto ser humano, nós temos uma missão na terra. A missão de Josué era conduzir aquele povo. E ele chega com Josué e diz assim: todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. É interessante que ele está fazendo uma referência. Deus não deslocou a imagem de Moisés, mas pelo contrário, ele trouxe as promessas que tinham sido feitas a Moisés e agora está injetando nele. É tão fundamental e importante nisso, porque existe aqui um modelo. E detalhe, né? O grande problema do ser humano hoje é que ele seguir modelo. Padrões são desafios. Existem padrões que são muito contestados, e eu entendo que existem padrões que precisam realmente ser contestados. Existem padrões que precisam ser mudados, principalmente verdades, sofismas, mentiras que se tornaram verdades, e que muitas vezes isso causa um tipo de pensamento, e esse tipo de pensamento muitas vezes toma a tua mente, toma as tuas ações, toma as tuas atitudes. E existem situações que não se rompe na vida, não se toma uma decisão acertada por essas mentiras que se tornaram verdades na mente. Então, toda mudança ela traz medo, entenda isso. Toda mudança traz um medo. Toda mudança, ela automaticamente, ela te tira da zona de conforto. É muito prazeroso. O conforto, já diz tudo, eu estou confortável. Mas cuidado, segurança nem sempre combina com conforto. Há alguns anos eu sofri um acidente na alça viária com meus filhos, e criança sempre é muito difícil a gente colocar no cinto. Isso é óbvio. E eu me lembro que eu sempre, vamos colocar o cinto, está apertado. Claro, o cinto é para apertar, o cinto é para deixar você seguro. Se eu deixar você folgado em qualquer situação, você pode sair do cinto, você pode se machucar. E eu me lembro nesse dia, quando nós sofremos esse acidente, estava eu, 7 pessoas dentro do carro, a gente estava numa dublô, e o carro rodou, e depois ele virou e caiu, né, na lateral, assim, na ribanceira, uma ribanceira que tinha. Eu estou ali, além da graça redentora e salvífica de Deus, eu acredito no poder sobrenatural, e eu provei desse poder naquele dia, quando uma ultrapassagem irresponsável de um caminhão acabou encostando no meu carro e causou toda essa fatalidade. O que na verdade nos fez viver além da graça de Deus foi o cinto que nos segurou. E aí a gente vai entender que às vezes o conforto é óbvio, né? Eu quero ficar confortável, eu quero deitar, mas às vezes dizem: meu filho, não tem como, tem que colocar o cinto, é necessário. E eu fico imaginando que na vida não é diferente. Existem momentos que a nossa posição é muito confortável. Vamos aqui dizer, Josué e Moisés. Ainda que Josué tivesse muitas funções enquanto liderança militar, na frente, ali enquanto Moisés estava vivo, mas de uma forma ou de outra, o responsável maior era Moisés. Então, era em Moisés que se concentrava as coisas. Só que agora será em quem? Em Josué. Muda a zona de conforto. Então ele chega com Josué e diz assim: olha, Josué, tu precisa tomar uma atitude, tu precisa mudar, tu precisa se levantar. O ato de levantar é uma ação, é uma atitude, é movimento. Muitas vezes nós queremos alcançar, existem momentos que nós queremos crescer na vida, mas não existe.
Você vai ter que sentar, você vai ter que andar, você vai ter que se movimentar. Depois de 5 meses aí parado, hoje eu retomei, né, lá na academia com a minha esposa, e a gente fica pensando assim, poxa, seria tão bom, né, se eu olhasse só para os instrumentos lá, para os aparelhos. Aí, aparelho, vai, por osmose, queima a minha gordura, queima, mas não vai. Eu tenho que pegar o aparelho, vai doer a musculatura, suar, né, e agora ia malhar com máscara, nossa, é um desafio duplo. Mas assim, precisamos entender que isso nos faz sair da zona de conforto. Deus chega com Josué e diz, te levanta. Moisés, meu servo, morreu, e você tem uma promessa. E eu quero te dizer que onde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar esse lugar. E aí ele diz todo o território, desde o deserto, o Líbano, o rio Eufrates, a terra dos heteus, o mar, né, para o poente do sol, tudo isso eu vou te dar. Ah, e tem um detalhe. Eu quero também te dizer, Josué, que ninguém vai te suster, ninguém vai suster diante de ti. Em outras palavras, você vai ser um vitorioso, você vai conquistar. Por quê? Porque eu serei contigo todos os dias da tua vida. Isso está no versículo 5. Como eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo. Olha aqui, Deus novamente trazendo a figura, né, a imagem, a liderança de Moisés. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Mas ele chega com Josué e realça a promessa, reanima a promessa, dá aquele fôlego novamente a Josué, e diz, ainda que eu sei que o teu amor, que a atenção, né, por Moisés, é algo de um pai para filho. O relacionamento de Josué e Moisés era uma relação de pai e filho. E diante dessa situação, Deus está dizendo assim, eu tive uma promessa com Moisés, mas agora também eu tenho uma promessa contigo. Mas existe uma coisa que eu não vou poder fazer. Existe uma coisa que eu não vou, não dizendo que Deus é limitado, amado. Eu sei que você está entendendo aí. Existem coisas, amado, que na vida vai ser construído pelo compartilhamento. O que eu estou querendo dizer aqui para você? É muito fácil, às vezes, nós dobrarmos o joelho, para quem gosta de orar, claro, né? Orar, para quem gosta de jejuar, fazer jejum, para quem gosta, né, de ler a Bíblia, para quem gosta de leitura, ler a Bíblia. Então, a priori, você se identifica com aquilo que você gosta. Então, eu gosto muito de orar. Então, você vai orar tranquilamente, isso não vai ser problema para você. Ah, eu gosto de estar em jejum. Então, você vai jejuar de forma natural. Ah, eu amo ler. Eu gosto de ler. Então, vou me dedicar, vou me debruçar ao estudo, à leitura. E eu sei que através disso, Deus vai manifestar a grandeza dele, a glória dele, o poder dele, o amor dele sobre a minha vida e tudo aquilo que está ao meu redor. É verdade. Quando a gente vai ler Deuteronômio 28, não estaria hoje aqui na minha leitura, mas eu quero compartilhar, não tem como, né? Está bem pertinho. Então aqui, quando a gente vai observar, no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, quando a gente observa o versículo 2 que diz, e todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A priori isso aqui é, eu vou ouvir a voz do Senhor e eu nem vou precisar me esforçar, é verdade. Porque quando você entende o que é ser obediente, Deus entende o que é ser Deus na sua vida. Vou repetir. Quando você entende o que é ser obediente à palavra, Deus entende o que é ser Deus na sua vida. E aí nós precisamos entender que no início existe uma regra, uma condição. Qual é a condição, pastor? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, ponto 1, se é condicional, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, ter o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje Ele ordena,
o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. É como duas pernas. Qual é a primeira? Você precisa entender que precisa ouvir. Se ouvir e se guardar. Ouvir e guardar. Guardar e ouvir. Esse é o princípio que atrai a bênção para a tua vida. Existem situações, amado, que vai ser ação direta de Deus. Eu sei que naquele dia do acidente, a ação não foi do cinto. A ação foi de Deus. Filha, meu pai e a sua mulher que está dentro do veículo, só a poderosa de Deus, mas ninguém. Eu sei que ali a ação foi direta de Deus. Mas existe o quê? Existe uma parceria. Qual foi a parceria? Todos estavam colocados direitinho no cinto de segurança. E o meu menor, no bebê na cadeirinha, e ali todos bem seguros. Então o Senhor olhou para nós e agiu com grandeza, misericórdia e milagre. Mas eu entendo que houve uma parceria naquela tarde, do dia 19 de julho de 2017. O que Deus estava dizendo para Josué aqui, eu tenho promessas, mas eu preciso de uma parceria contigo. Aí você vai me dizer assim, pastor Deus, então existem coisas que Deus não vai fazer sozinho? A priori sim. Não que ele não possa, porque ele é Deus, amado. O bara dele, do nada ele cria. Ele diz, age e vai haver do nada, sem nenhum problema. Mas quando criou o homem, ele criou o homem com algo que as demais espécies não carregam. O ser humano tem uma capacidade que difere das outras espécies. Qual é a capacidade, pastor? Nós temos a capacidade chamada inteligência. Nós temos a capacidade de auto nos avaliar. Nós temos a capacidade de auto nos rever. Nós temos a capacidade de desenvolver as habilidades. Nós temos a capacidade de romper. E detalhe, essa capacidade que foi a maior dádiva de Deus ao homem, inteligência, nos fez esse ser diferente. Por quê? Porque nós somos o próprio sopro de Deus. E Deus é um ser inteligente. Como um ser inteligente, ele cria seres inteligentes. Seres inteligentes que vivem como os demais animais pela sua natureza. Mas nós, seres humanos, não vivemos apenas pela natureza humana, nós vivemos pela racionalidade. Nós temos a capacidade de mudar o nosso meio. Nós temos a capacidade de mudar o nosso ambiente. Nós temos a capacidade de mudar as adversidades. Nesse exato momento, com uma pandemia solta no mundo todo, e aí a gente já tem uma marca triste e trágica dos mais de 100 mil mortos, que nesse último sábado o Brasil alcançou essa marca triste, e nós oramos pelas famílias, para que o Senhor possa confortar e nos trazer a sua graça. E diante de um fato como esse, existe, por outro lado, pessoas que se debruçam em pesquisas diárias, dia, noite, debruçando-se em estudos. Para quê? Para mudar a realidade desse momento. E eu começo a entender o que se chama parceria. Deus chega com Josué e diz assim, olha, só tem uma coisa, Josué, esforça-te. Esforça-te. Sabe o que é isso? Disciplina. Disciplina. Nosso esforço é disciplina. Eu quero passar aquele concurso, vai ter que ter disciplina. Eu quero aumentar meus ganhos, vai ter que ter disciplina. Eu quero ter uma condição de vida melhor, vai ter que ter disciplina. Tem como. A disciplina, ela faz essa diferença. Mas não apenas a disciplina. Ele chega e diz, tem bom ânimo. Disciplina, bom ânimo. O que é disciplina? Hoje eu acordo
e já está aqui com a minha agenda daquilo que eu vou fazer. Eu estou desenvolvendo um hábito, a minha família sabe disso, porque a gente paga um preço muito grande para fazer coisas que a gente tem que ter mudança. Mas eu não me acordo mais de manhã tomando as decisões daquele dia. Eu já anoto e no outro dia, basicamente, eu já estou seguindo a norma. Eu não estou dizendo que não vai haver imprevisto, que não vai haver mudanças, mas a longo prazo do dia, eu já tenho ali basicamente tudo anotado o que fazer, porque senão a gente se atropela como pai, como profissional, como pastor, enfim. Mas nós precisamos entender que além da disciplina, da organização, do método, que isso são fundamentais para o nosso crescimento, existe o ânimo. E o ânimo é fundamental. Porque ainda que a tua mente seja disciplinada, o que te levanta não é a disciplina. O que te levanta é o ânimo que você tem de fazer algo naquele dia. E você sabe o que eu estou falando. As pessoas mais disciplinadas, ainda que tenham uma mente extremamente disciplinada, se não tiver motivação, a disciplina não tem valor sozinho. As duas coisas precisam andar juntas. A tua disciplina, que é o teu esforço, e o teu ânimo, que é aquilo que você valoriza. É aquilo que te faz levantar, é aquilo que te faz viver, é aquilo que te faz trabalhar. Então, essa motivação, ela é fundamental. Por isso que ele chega com Josué e diz assim: se você se esforçar e se você tiver bom ânimo, você vai fazer esse povo herdar a promessa. E ele chega, então, te esforça. Tem bom ânimo. Isso é tão importante que ele frisa 2 vezes. Se não fosse importante, ele tinha passado só uma vez, mas observa aqui que ele está dando um gás, um ânimo na vida de Josué. Deus sabia da importância de Josué, como ele sabe da tua importância, como ele sabe daquilo que é fundamental para a tua vida. É por isso que ele chega e diz assim: então somente esforça e tem bom ânimo, para que você possa ter o cuidado de fazer conforme a lei. Quem? Moisés. Olha Moisés de novo aqui como sendo uma referência. Qual é teu ponto de referência na vida? Vamos lá. Já pensou nisso? Já percebeu que Deus, ele dá uma fala e levanta a referência? Fala e referência? A questão é que, às vezes, nós não temos uma referência e por isso, muitas vezes, Deus não pode nem falar. Porque você quer ser a sua própria referência, isso é egoísmo pessoal. Primeiro porque você não nasceu do nada. Nós somos resultado daquilo que nós estamos sendo criados. E a tendência nossa é achar que o passado precisa ser esquecido. Aí a gente dá uma dos renascentistas, né? Você já deve ter ouvido o termo idade das trevas, a idade do medo. A Idade Média foi a idade que a ciência não avançou. Foi a idade, quem falou isso? Foi a Idade Média? Foi os pensadores daquele período? Não, foram os renascentistas. Ou seja, foram os pensadores presentes que queriam que o povo mudasse a sua mentalidade a qualquer custo, patrocinado por uma classe burguesa nascente, não é verdade? Que queria justamente que aquele passado fosse esquecido. Então, como é que eu posso apagar o passado, ou pelo menos deturpar o passado na mente desse povo? Vamos chamar que esse período foi um período que não houve avanço, não houve crescimento, e começa a deturpar e começa a detonar, até porque, né, ninguém está lá no passado para defender. E aí é muito comum, às vezes, uma geração querer apagar da história a imagem da geração passada. Mas nós precisamos entender que um compartilha com o outro. Isso é um elo. Ainda que eu entenda que a história não seja cíclica, porque parece que a gente tem aquela ideia de que as coisas se repetem, né? Ah, é um ciclo. É um ciclo, porque vai se repetir. Não, a história não é cíclica. Ela é aspiral. Ou seja, ela nasce,
Parece que as coisas tendem a se repetir, né? Parece que as coisas tendem a voltar, mas ela não se repete. Mas quando você quebra esse elo, você pode cometer na história do teu próprio momento. Então observa que Deus chega com Josué, ele não quebra esse elo. Pelo contrário, ele pega desse elo para animar o elo futuro. Nós precisamos ter referência na nossa vida. Eu sei que alguns podem não concordar com isso, eu vou respeitar teu ponto, teu posicionamento. Mas eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de... Você vai ver que no elo de Timóteo tinha Paulo. No elo de Eliseu tinha Elias. Não é verdade? Nós vamos perceber que existem elos de ligação do presente com o passado. O presente vai ter o elo com o seu futuro. É tudo interligado. E aí Deus chama Josué aqui e diz a si mesmo: só tem cuidado de fazer conforme o meu servo Moisés, e não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você de forma prudente possa conduzir esse povo por onde quer que ele andar. Então ele chega e dá assim um ânimo em Josué, e esses 9 versículos, ele termina esse chá de ânimo, né? E diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não fique pasmo, não fique espantado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Então Deus termina aqui essa conversa com Josué, dizendo: Josué, eu vou ser contigo, ponto final. Você observa que Deus, ele tem uma conversa, um relacionamento com Josué, porque Deus sabia que aquilo ali era uma semente fundamental, era uma energia, era na verdade um ânimo que naquele momento Josué precisava. E aí, depois de todo um ânimo desse, o que Josué faz? Corre para a prática. E aí ele chama quem tem que chamar. E aí quais são as primeiras ações de Josué? Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: ponto. É outro homem. É outro Josué. Quem é o Josué do início do capítulo? É o Josué que Deus teve que falar com ele, dizendo: meu servo Moisés é morto, te levanta, né? Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Eu não estou dizendo aqui que Josué estava desanimado, mas ele precisava tomar uma atitude, e ele não tomava. Mas no momento que Deus chega com ele, dá aquele ânimo e revigora as promessas, qual vai ser a ação dele? Ele então ordena aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo. Então agora, Deus com Josué, Josué com os príncipes, os príncipes com o povo. Pronto, a trilogia completou-se, né? Olha a fé da perfeição, do equilíbrio perfeito. Deus com Josué, Josué com os príncipes, os príncipes com o povo. E aí você começa a perceber que essa atitude faz com que verdadeiramente eles tomem uma aliança com Josué. Mas para terminar aqui essa meditação, que senão a gente vai a noite toda, o que me chama a atenção é o versículo 18 que diz: todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Deus falando pela boca dos príncipes, o que começou falando para ele: esforça-te, Josué, tem bom ânimo. Essa noite, Deus possa abençoar a tua vida. Eu não sei em qual momento você vai ouvir essa palavra, esse sermão, essa explanação textual. Eu gosto muito, né? Eu me identifico muito com
passagem